A humanidade, desde o início de sua saga como civilização, busca sempre meios de prosperar e viver bem. Mas essas coisas dependem de uma coisa igualmente preciosa: a liberdade. Grandes guerras e revoluções, filosofias e até crenças se basearam nesse desejo nato de nossa espécie de se sentir livre de uma forma ou de outra. No norte da África, há milênios, vive um povo que demonstra esse desejo de uma forma ímpar. E esses são os Berberes, um dos mais antigos grupos humanos a habitarem esse continente. E nesse vídeo conheceremos mais as origens, a sua história e o legado desse povo ainda presente. Os Berberes são um agrupamento de diversas etnias que ocupam especificamente a região do Maghreb desde o início da história escrita, sendo dominantes na região do norte do Saara e um dos povos mais antigos do continente africano. Os atuais falantes berberes são uma minoria no norte da África e são considerados descendentes dos grupos autóctones que, com o tempo, se mesclaram com outros grupos migratórios vindos da Europa e da região do Levante. Na maioria dos textos clássicos, eles são chamados de líbios e são falantes de um subconjunto de línguas afroasiáticas, linguisticamente relacionados com os egípcios, cuxitas, somalis e outras. O termo berbere vem do latim barbarus, o termo que os romanos usavam para distinguir as sociedades tribais menos desenvolvidas de grande parte da Europa e da África da sua própria, enquanto eles se conheciam pelo endômino Amazigh ou Imazighen, sendo um termo que significa homens livres. Mas como esse povo livre, formados principalmente de clãs, chegaram a ocupar esse território? As evidências arqueológicas e genéticas disponíveis indicam um povoamento de grupos proto-berberes na região do Maghreb de pelo menos 10.000 antes da Era Comum. Pinturas rupestres datadas desse mesmo período foram encontradas na região de Tassili-Nadjer, no sudeste da Argélia, e em Tadrart e Acacos, no deserto da Líbia, indicando que esses grupos proto-berberes seriam descendentes da cultura capsiana e ibero-mauriciana. Estudos genéticos em restos humanos datando desse período indicam laços desse grupo com outros falantes afroasiáticos, onde a maioria dessas populações pertencem ao haplogrupo paterno E1b-1b, um grupo autóctone no norte da África e observado nos falantes berberes com muito mais frequência. Com relação ao DNA mitocondrial encontrado em esqueletos ibero-mauricianos, o clado materno apresenta o haplogrupo H, JT, V e U6, indicando uma grande migração oriunda da Península Ibérica de povos primordialmente europeus. A existência de grupos seminômades que habitavam o Maghreb já era sabido pelas dinastias egípcias desde o século XIII antes da Era Comum. E alguns desses povos se envolveram em conflitos armados contra os egípcios e, portanto, entre as dinastias faraônicas, passaram a ser vistos de forma negativa e suas sociedades sendo vistas como bárbaras. Os grupos mais notáveis desse período são os Meshoesh e Libu, sendo este último a origem do termo greco-latino para Líbia, que foi um termo amplamente usado para designar os povos berberes. Um sistema de escrita hieroglífica foi desenvolvido pelos primeiros berberes, muito similar ao egípcio, evidenciando uma forte influência cultural da região do Nilo, mostrando que nem sempre as relações eram hostis, sendo que alguns grupos tinham boas relações com os faraós. Um exemplo disso é quando os gregos começaram a espalhar suas colônias na costa norte da África, tendo em 570 antes da Era Comum o faraó Apries declarado apoio ao líder de Cirene, na costa da atual Líbia, na sua luta contra os gregos, tendo o faraó enviado um exército para o local, mas que sai derrotado, firmando a presença grega com suas colônias na costa. No século III antes da Era Comum, os grupos berberes passam por uma mudança gramatical na medida que passaram a adaptar sua escrita com o alfabeto fenício e grego, que foi muito difundido pelo Mediterrâneo nesse período. Quando Cartago, no norte da África, foi fundada sob a Tassalocracia fenícia no século IX antes da Era Comum, grupos berberes maiores já haviam feito a transição de caçadores-coletores e pastoris para organizações pastoris agrícolas sedentárias.
Os nativos do norte da África forneciam aos colonos fenícios exatamente o que eles procuravam: parceiros comerciais. Na costa, a agricultura, provavelmente adotada muito antes da interação com o Egito e as sociedades do Crescente Fértil, tornou-se uma característica dominante na sociedade berbere. As duas sociedades sedentárias líbias mais proeminentes surgiram no século II antes da Era Comum e formaram a Numídia e Mauritânia. Cartago, como cidade-estado, não ocupava tanto espaço na costa norte africana e não tinha muita influência direta. Assim, os reinos líbios dos Númidas e Mauri desfrutaram, pelo menos durante a maior parte de sua história ao lado de Cartago, de uma boa relação comercial e independente. Os berberes númidas também eram uma grande demografia dentro de Cartago, embora os fenícios ocupassem a nobreza e as classes mercantis, relegando os nativos principalmente à servidão e ao alistamento militar. Nesse tempo, os gregos começaram a documentar o norte da África e seus reinos, lançando mais luz sobre as tribos berberes e sua relação com Cartago, e sendo os primeiros a se referir ao povo do Maghreb como líbios. A Mauritânia, situada a leste da península tunisiana, negociava com as reivindicações cartaginesas na costa norte africana. Liderados pelos reis tribais, os Mauri uniram forças com Massinissa da Numídia durante a Segunda Guerra Púnica, unindo forças contra Cartago. O termo romano Mauri é o precursor do termo mouro, usado nos séculos posteriores para se referir aos habitantes do nordeste da África. Os númidas eram valorizados por sua equitação e, portanto, compunham uma parcela significativa da cavalaria cartaginesa durante as guerras púnicas. No entanto, a posição do reino númida com Cartago mudou drasticamente durante a Segunda Guerra Púnica. Massinissa, o poderoso filho de um chefe númida e aliado de Cartago, traiu a cidade quando viu que ela estava perdendo terreno para as forças de Cipião na Península Ibérica. Massinissa juntou forças com a República Romana em 206 a.C. e recebeu apoio romano para unificar a Numídia sob seu governo. Para isso, teve de apoiar os romanos na decisiva Batalha de Zama, na qual Aníbal foi finalmente capturado. A vitória decisiva pôs fim à Segunda Guerra Púnica e legitimou a Numídia como um estado cliente de Roma. Embora contida, a jurisdição romana sobre a Numídia, quando Massinissa reinou, levou a um avanço tecnológico da sociedade berbere númida, com a maioria dos cidadãos se movendo para um modo de vida agrícola completamente sedentário, e o Estado participando de uma crescente esfera comercial mediterrânea, sendo que Cartago, nesse estágio, estava fora do cenário. Em vídeos futuros pretendo explanar melhor sobre os reinos da Numídia, de forma específica onde personagens históricos relevantes surgiram e moldaram a política romana e a vida no norte da África para esses povos nativos. E por isso se inscreva para não perder os próximos vídeos. Após uma série de conflitos contra Roma, tanto a Mauritânia como a Numídia se tornaram uma província do Império, chamada inicialmente de África Nova, sendo renomeada posteriormente como África Proconsulares. A identidade política dos berberes númidas não mudou significativamente durante o período romano. Havia pouca ou nenhuma romanização entre as tribos, embora os líderes fossem geralmente clientes leais e respondessem bem ao domínio romano. É inegável que os berberes ganham notoriedade nesse período. Autores bizantinos posteriores mencionam os Maziques, uma adaptação do nome Amazigh, quando estes passam a atacar os mosteiros da região chamada de Cirenaica, na atual Líbia. A Cirenaica da era romana tornou-se um centro do cristianismo primitivo, que se tornou uma religião comum para vários grupos berberes, além do judaísmo e as tradicionais crenças politeístas. Os autores da era romana Apuleius e Santo Agostinho nasceram na Numídia, assim como o imperador romano Septímio Severo, que era um norte-africano de ascendência púnica e berbere. A região do Maghreb continha várias tribos totalmente independentes, como os Sanhaja, Huarás, Zenata, Masmuda, Kutama, Auraba e Bergauata. O reino dos Garamantes foi um notável reino berbere que floresceu na área de Fezzan, da atual Líbia, no deserto do Saara, entre 400 a.C. até 600 a.C., sendo um dos mais longevos reinos berberes.
Com o declínio do poder romano, invasores vândalos dominam a região e entram em constantes conflitos até que o rei Mazuna funda, a partir da cidade de Altava, na atual Argélia, um reino berbere cristão, conhecido como Reino Mauro-Romano. Ele foi capaz de manter a independência de seu reino, resistindo à ocupação dos vândalos e aliando-se ao imperador romano oriental Justiniano I, na guerra contra os vândalos em 533, e também contra outras confederações tribais berberes inimigas. Entre os anos 642 e 669, ocorreu as primeiras expedições militares árabes ao Maghreb, resultando na disseminação do Islã por esse território. Essas primeiras incursões baseadas no Egito ocorreram sob iniciativa local e não sob ordens do Califado Central. Mas quando a sede do Califado se mudou de Medina para Damasco, os Omíadas, a dinastia muçulmana dominante, reconheceu a necessidade estratégica de dominar o Mediterrâneo a partir do norte da África. Em 670, um exército árabe sob o comando de Uqba ibn Nafi estabeleceu a cidade de Kairouan, cerca de 160 quilômetros ao sul da atual Tunis, e a usou como base para novas operações. Em 711, as forças omíadas, ajudadas por berberes convertidos ao Islã, haviam conquistado todo o norte da África. Governadores nomeados pelos califas omíadas governavam a partir de Kairouan, capital da nova província chamada agora de Ifríquia, que abrangia a Tripolitânia, a parte ocidental da atual Líbia, a Tunísia e o leste da Argélia. As sucessivas dinastias islâmicas enfrentaram várias revoltas berberes devido à atitude discriminatória dos árabes, sendo que os árabes, que eram a nova elite local, alienavam os berberes, taxando-os pesadamente, tratando os convertidos como muçulmanos de segunda classe e até os escravizando. Como resultado, a oposição generalizada tomou a forma de rebeliões abertas entre 739 e 740, surgindo uma nova vertente do Islã, o ibadismo. Os Ibadi estavam lutando contra o domínio omíada no Oriente, e muitos berberes foram atraídos pelos preceitos aparentemente igualitários da seita. No início do século VIII, a Península Ibérica é invadida por berberes convertidos ao Islã, onde passam a ser apelidados pelos cristãos como mouros. A partir do século X, os berberes da tribo Sanhaja, até então vassalos da dinastia Fatímida, formam um reino independente, o Reino Zírida, baseado na cidade de Kairouan, até que enfraqueceram com os avanços hostis da confederação de tribos beduínas árabes chamados de Banu Hilal, sendo finalmente destruídos pelo Califado Almohada. E apesar de haver grande resistência inicial, a partir do século XII, a arabização e islamização da maioria das tribos berberes fica evidente, mas mesmo assim com um grande senso de separatismo com o status quo dos califas árabes. No século XIV, o historiador árabe Ibn Khaldun passa a classificar e registrar os vários clãs berberes e seus sistemas culturais variados em sua obra Haud al-Qirtas. Mesmo com essa forte influência religiosa e linguística presente, as várias tribos berberes permaneceram com as suas características e seus idiomas, suas práticas patriarcais e de leis aplicadas à parte de sua fé, os distinguindo dos demais povos conquistados pelos árabes. Atualmente, a cultura berbere é vista na Argélia, Tunísia, Líbia e Marrocos, e em grandes partes do Saara, como os conhecidos povos tuaregues. E assim como no passado, eles se provaram resilientes aos avanços de agressores estrangeiros, fizeram o mesmo recentemente contra o colonialismo francês no final do século XIX e início do século XX. A partir dos anos 1970, o berberismo foi um movimento político que visava promover a identidade amazigh entre as populações berberes na Argélia. Ao longo das últimas décadas, surgiram tensões políticas entre alguns grupos berberes, como os calibes e rifiãs, e governos do norte da África, em parte por questões linguísticas e sociais. Por exemplo, em Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia, dar nomes berberes às crianças foi proibido. No Marrocos, a língua árabe e a cultura árabe ocuparam uma posição superior nos domínios oficiais e sociais. A ideologia arabista era popular entre a sociedade marroquina, bem como entre os quadros burocráticos e partidos políticos.
O regime de Muammar Gaddafi, na Líbia, também proibiu o ensino de línguas berberes e negou a existência de berberes como uma etnia separada, e chamou os berberes de um produto do colonialismo, criado pelo Ocidente para dividir a Líbia. Como resultado da perseguição sofrida sob o governo de Gaddafi, muitos berberes se juntaram à oposição líbia à Guerra Civil Líbia em 2011. Outros confrontos surgiram no século XX, como a Primavera Berbere, em 1980. No início do século XXI, houve também a Primavera Negra, em 2001, na Argélia, com protestos de grupos berberes Kabyle, que lutam contra a marginalização cultural e da sua história. Teve também a Rebelião Tuareg, de 2012, numa tentativa de criar um estado separado do Mali. E há vários outros exemplos que demonstram que esse povo bravo e indômito luta há milênios para serem reconhecidos como homens livres. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse toda semana. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Alguns inscritos mencionam que a plataforma desabilita essa função em suas contas. Faça para não perder os vídeos recentes. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção e até a próxima história.